Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Frederico Gianazzi, consultor de desenvolvimento de mercado da Yara. E o tema da nossa entrevista será Mudanças Climáticas e Bicho Mineiro, a ameaça silenciosa à cafeicultura brasileira. Fala, Fred, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Divino? Como é que estão as coisas aí em Minas Gerais? Tudo bem, esfriando um pouquinho, as chuvas deram uma sumida, mas tá tudo bem. Esse ano aí a safra do café, né? Então a turma animada aí, tá tudo indo dentro dos conformes aí. Eu vou fazer uma pergunta que eu aposto que você não tem resposta. Que dia que o café vai baixar de preço? Essa aí, ela é desmotivadora. Meu amigo, diz que a alegria de um é a tristeza de outro. Enquanto o cafeicultor tá rindo à toa, né, o consumidor tá bravo, chiando, falando mal do preço do café. Mas nós estamos aqui para falar de bicho mineiro, não é de preço de café não é de mercado não. Fred, responde uma coisa para mim. O que é esse tal de bicho mineiro e por que ele é considerado uma das principais pragas da cafeicultura brasileira? O bicho mineiro aí é uma lagarta, né? É uma mariposa que põe ovos e ali ela vira uma lagarta e uma lagartinha pequena, né? Que mina o café. A folha, né? Ela se alimenta ali da folha do café, fazendo uma mina mesmo, né? Por isso o nome bicho mineiro. Não é porque ele vem de Minas Gerais, né? Mas é porque causa uma mina, uma lesão na folha que faz com que essa folha venha cair aí, desfolhando a lavoura, né? Tá certo. Como é que as mudanças climáticas dos últimos anos têm influenciado o comportamento e a proliferação do bicho mineiro nas lavouras de café? O bicho mineiro ele é uma praga que ele é muito, o seu avanço é muito dependente da condição climática. Ano seco, período estiagem prolongado, favorece o avanço. O ciclo dele diminui, né? Se você pensar que ele é uma mariposa que põe ovo, que vira lagarta, que vai empupar e vai virar uma mariposa lá na frente, esse ciclo aí, estando quente e seco, isso se reduz e a praga avança muito. A mariposa coloca mais ovos, aumenta a população e aí o avanço da praga é muito rápido e o produtor não consegue acompanhar ali, tendo os prejuízos. Então, ele é muito dependente do clima. O fator dele de expansão na lavoura é muito dependente do clima. A mariposa, com um período muito chuvoso e úmido, ela não se movimenta tanto como é no período seco e quente, né? Então, isso tudo aí, as pragas dependem aí do fator climático para avançar, para causar mais prejuízo. Fred, segundo o CPEA, o preço do café aumentou 150% só no último ano. Eu gostaria de saber o seguinte, se na sua opinião há alguma relação entre o aumento do preço e os danos causados por esse danado desse bicho mineiro aí nas lavouras brasileiras. Olha, Divino, isso nunca foi medido, né? Mas a gente sabe que o seguinte, o fator principal aí é o fator climático. Os preços atuais é um fator climático. Nós estamos passando por anos de seca, né? Tanto aqui no Brasil como no Vietnã, nós tivemos problema aí com falta de chuva. Então, esse é o principal fator. Mas, de alguma forma, ele influencia. Porque um produtor, ele aumenta o custo dele e muitas vezes ele não consegue atingir o nível produtivo em uma área que ele não teria, que ele não tenha o problema, vamos dizer assim. Então, eu aumento o meu custo de produção, investimento que eu poderia fazer em nutrição, em outros fatores, e eu estou tendo que investir no manejo do bicho mineiro, né, no controle do bicho mineiro, e ele causa uma desfolha, e isso vai causar prejuízo lá na frente. Essa desfolha, ela vem a trazer uma redução na produção no ano seguinte, principalmente na parte da planta, que é a parte superior, que é onde a gente tem as melhores, a faixa mais produtiva ali no café, que é o topo do café, né?
os produtores brincam, né? O tupete do café ali é onde ele causa o maior prejuízo, a maior desfolha e é onde eu vou ter a maior produtividade no ano seguinte. Então, de uma forma indireta, ele influencia, porque eu estou diminuindo a oferta de café aí, querendo ou não, com a presença da praga, né? Mas o fator principal do preço, é importante a gente colocar, é um fator climático aí. Certo. No Brasil, nós produzimos café, pode-se dizer, de norte a sul do país, né? Tem todas as regiões e nós temos produção de café. Quais regiões produtoras de café do Brasil estão sendo mais afetadas pelo bicho mineiro atualmente? E existem novas áreas onde essa praga tem avançado mais? O bicho mineiro ele é muito problema no cerrado, nas áreas de cerrado, né? Se a gente pegar aí no Alto Paranaíba, no Cerrado Mineiro, região ali de Patrocínio, Monte Carmelo, Araguari, o Noroeste de Minas, que tem café, né? Unai, Paracatu, essa região ali tem um pouquinho de café ali. Região Norte de Minas também, que é muito quente, muito seca, né? Machado Mineiro, algumas áreas ali do norte de Minas, e também a região de Goiás, né? A região de Goiás também tem um pouco de café ali, e é problema o bicho mineiro nessas regiões. As regiões mais quentes e com período de estiagem maior, né? Vamos dizer assim. Que a gente tem maior número de aplicação, de controle, de intervenção por parte do produtor, já é contabilizado no custo. Essas regiões, o produtor já trabalha ela, já contabiliza o bicho mineiro no ano ali, sabendo que vai ter problema, né? Sabe que vai ter problema. Agora, algumas outras regiões estão entrando no cenário, né? A região da Alta Mogiana, se pegar ali a região ao redor de Franca, algumas áreas do sul de Minas, vem avançando aí nos últimos anos devido ao problema climático, né? A chuva faltou um pouco nessas regiões que tem uma normalidade, uma regularidade maior em questão de chuva, de clima, né? E a gente nos últimos anos aí teve problema nessas áreas, e são áreas que o produtor não está tão acostumado a fazer o manejo, né? Não está tão acostumado com o problema e teve dificuldade e a praga causou prejuízo. Como é que o produtor pode identificar os primeiros sinais de infestação do bicho mineiro na lavoura? Ele é muito característico, né? A lesão, a mina é muito característica, mas se a gente já está vendo a mina, já está um pouquinho tarde. O produtor ele tem que estar sempre olhando para a previsão climática, entendendo, né, como que vai ser as próximas semanas, os próximos meses dele ali, e está monitorando, principalmente a fase de mariposa. Quando eu estou vendo a mina, a praga já ciclou, já colocou ovo, a lagarta já eclodiu, já começou a causar o dano. Esse ponto já não já está tarde, vamos dizer assim. O interessante é que o produtor, ele observe, eu estou tendo uma estiagem aí, um aumento na temperatura, eu tenho que estar observando a minha lavoura e identificando se eu tenho presença de mariposa. Esse é o ponto importante para evitar a próxima fase, que é a fase de lagarta, que vai causar prejuízo. Então, eu preciso observar o clima, a previsão do clima, se a minha área tem histórico, né, e ver a presença de mariposa na minha área. Esse é um fator primordial aí para o sucesso do manejo. Quando você fala ver se tem a presença de mariposa, existe uma quantidade mínima que pode ser considerada já preocupante? Divino, antigamente tinha dados que falavam que de 20 a 30% de folhas já com mina não causava prejuízo e esse era o momento de intervenção, de você fazer uma aplicação. Isso hoje não existe mais. A gente trabalha, se você tem uma previsão, é um ano que está prevendo aí uma estiagem, um período de seca, né? Um clima quente. Eu estou vendo a mariposa presente na área, eu já tenho que fazer uma intervenção ali para controlar e reduzir essa fase de mariposa. Então é presença ou ausência, principalmente nas regiões quentes, né? Se a gente falar do sul de Minas, a região da Mogiana, né, a região de Franca ali, que é um pouco o clima mais ameno, talvez eu consiga trabalhar e esperar um pouco mais, né? Ver as primeiras minas ali e fazer a intervenção. Mas a gente aconselha o produtor não esperar.
ele já está eu dou clima quente, estiagem, estou vendo mariposa, já entra fazendo uma aplicação ali para baixar essa pressão de mariposa, porque o próximo passo ali, a sequência no ciclo dela é ovo, e depois, e logo em seguida, vem aí a fase lagarta causando prejuízo. Frederico, o bicho mineiro ele pode reduzir a produtividade em até 70%. É muita coisa. Como é que essa redução afeta diretamente a economia dessas propriedades cafeeiras? A gente tem área, Vina, que a gente acompanha, às vezes vê o produtor, às vezes perde a mão ali, não consegue fazer esse controle no momento certo, antecipado já, de uma forma. Falar de preventivo para praga é difícil, né? Porque a gente precisa ter a presença dela para iniciar os manejos. Mas de forma preventiva, com uma baixa presença de adultos ou de folhas minadas, né? A gente precisa trabalhar nesse sentido. Chegando numa situação dessa, para o produtor não ter uma safra, né? Você ter uma redução de 70%, é muito forte isso para o produtor, né? Eu não ter uma colheita, eu ter uma redução ali da minha área foliar, vai me impactar no enchimento do grão no ano corrente, na safra corrente, e vai reduzir, consequentemente, fortemente, a safra do ano seguinte, né? Porque logo após o período de estiagem, que é ali, vamos pegar de maio até setembro, eu tenho a florada. Se eu perdi a mão no controle, e se esse café eu tiro uma desfolha muito intensa, chegando a esses níveis aí, eu vou ter um impacto muito forte na minha florada. Às vezes o café vai até abrir flor, mas ele não vai conseguir segurar. Então a redução aí na produção, o impacto disso com o produtor, que às vezes tem ali, às vezes financiamento para cobrir, né, a manutenção da área, o custo de produção, né, todos esses fatores que ele precisa da safra dele para poder girar, um impacto muito forte. Frederico, vamos fazer uma pausa para tomar um cafezinho? E já já a gente volta. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje estamos falando sobre cafeicultura, as mudanças climáticas e o bicho mineiro e a ameaça silenciosa à nossa cafeicultura brasileira. Você falou da queda aí da produtividade, eu coloquei aí os 70%, né, que é um número divulgado. Além disso, existe algum impacto na qualidade do café que é produzido? Sim, impacta, né? Porque ele causa desfolha, e aí a gente fala, né? Folha no pé é grão, né? É dinheiro, né? Porque a planta precisa, para encher cada grãozinho daquele, ela precisa de 21 centímetros quadrados aí de área foliar para encher o grão, né? Para que isso venha se transformar lá em peneira e uma qualidade de bebida lá na frente, né? Consequentemente. Se eu perco folha, eu não consigo encher o grão, eu tenho uma depreciação do meu produto lá no final, que eu vou ter peneira menor, né? O grão menor, isso vai interferir na peneira, na qualidade ali na hora de comercializar o grão. E outro fator que eu tenho incidência de sol nesse fruto aí, que pode me trazer outros problemas, como cervóspora, uma queda desse fruto, né? Porque se está caindo folha também, a planta não consegue segurar a carga, né? E aí vai caindo precocemente o fruto no chão, e isso vai depreciar a qualidade totalmente, porque o fruto foi no chão, dependendo do ano aí, das condições, a gente tem uma depreciação muito forte dele, né? Então o impacto de forma indireta, mas ocorre aí de forma intensa. Vamos falar um pouquinho de manejo. O que é manejo integrado de pragas e por que esse manejo integrado de pragas é considerado fundamental no controle do bicho mineiro? A gente costuma dizer que não existe uma ferramenta única para fazer um controle de uma praga ou de uma doença, né? A gente não pode acreditar só num pilar. E o manejo integrado, ele é isso, eles são vários pilares ali para que eu tenha sucesso
no controle e evite aí prejuízo, igual você comentou, né, que está fundamentado aí pela pesquisa de até 70% de redução na produção. Então eu tenho que apostar nesse sentido. Nós temos um manejo químico, né? Nós temos um manejo biológico, nós temos um manejo através da genética, né? Que é o uso e o desenvolvimento de cultivares que vêm a ter resistência, né? Esse é um ponto importante. Hoje ainda a gente não tem, está sendo desenvolvido aí um material nesse sentido, mas ainda não está de forma no parque cafeiro, representa muito pouco, né, ao controle genético. Então a gente tem trabalhado muito com o manejo químico, né, e o manejo, vamos dizer assim, através de inimigos naturais, manejo biológico aí, através de inimigos naturais aí, do bicho mineiro. Então a gente tem trabalhado nessas duas vertentes e o monitoramento faz parte do manejo integrado de pragas, né, a identificação da chegada da praga na área, da presença da praga na área, das mariposas, né, que elas que iniciam todo o problema, né? Então, o monitoramento, o acompanhamento da lavoura é fundamental para me definir a estratégia que eu vou adotar. E aí, dentro do manejo integrado, a gente precisa do conhecimento do ciclo da praga e qual a tecnologia que eu vou apostar ali para fazer uma aplicação e controle. Porque é importante que o produtor entenda que a praga tem um ciclo, né? Igual a gente falou lá atrás. E tem alguns produtos que vão atuar na mariposa com uma ação de choque, tem alguns produtos com ação sistêmica que vai conseguir ter um controle melhor da lagarta, tem os produtos que têm ação ovicida, né? Que vai controlar a fase de ovo. Então, o manejo integrado, ele precisa do conhecimento amplo nesse sentido para me definir uma estratégia e qual a tecnologia que eu vou adotar para controlar aquela fase que está mais presente, né? Ou controlar todas as fases que estão presentes na minha área, na minha lavoura. Como é que está a adoção de biológicos na cultura do café? Ela é crescente. A gente, como empresa, entende que ela tá avançando, está sendo desenvolvido, né? Diversas ferramentas nesse sentido aí. Para o bicho mineiro ainda é um pouco limitado. Nós temos aí a presença, o trabalho mais com o inimigo natural, né? Que aí o uso do grisopítio, né? Que ele preda aí as larvas do bicho mineiro, né? Diminuindo o impacto e a presença da praga na área. Então, ela está sendo trabalhada fortemente, vem num crescimento acelerado aí. A gente acredita muito na junção das duas tecnologias, não existe tecnologia única, não se trabalha só o químico e não se trabalha só o biológico. A gente precisa da união das duas ferramentas, integrar elas aí dentro do manejo para a gente ter resultado, Divino. Esse é o caminho que a gente enxerga e que a gente tem visto que tem dado o melhor resultado aí, os produtores que vêm adotando essa integração aí. Existem variedades de café que apresentam maior resistência natural ao bicho mineiro? Hoje está sendo desenvolvido um material genético que é o Siriema, né? Ele vem sendo melhorado aí, porque ele tem essa questão de ter um menor ataque, né? Ter a resistência ali à praga, mas a produtividade dele ainda não atrai os cafeicultores de avançar o plantio desse material. Então ainda é incipiente, né? Uma porcentagem muito pequena do parque cafeiro é plantado com esse material. Alguns produtores têm testado, têm plantado para conhecer, mas ainda tem um fator de produção, né? Que precisa ter trabalhado aí. Por não ser um material de alta produtividade, alguns produtores ainda não entraram nessa tecnologia de forma intensa, né? Então está sendo testado, trabalhado e desenvolvido, né? Mas já é a gente enxerga como um caminho promissor aí para dar um alívio para o cafeicultor. A questão genética, né? Ela faz parte, igual a gente comentou, do manejo integrado, e esse pilar ele é importante e vem sendo trabalhado aí pelas instituições de pesquisa. Como é que está a genética em relação ao desenvolvimento de novas variedades do café? Está bem avançado? Divino, está bem avançado. O produtor tem buscado, né, novas cultivares
mais adaptado às regiões de atuação, né? Cultivares aí que tem maior tolerância à seca, cultivares com maior tolerância à bactéria, com resistência à ferrugem, à foma, né? E agora a questão do bicho mineiro aí tá entrando forte, e algumas cultivares aí com entregando um nível produtivo excelente, né? Que é o que o produtor busca. O produtor precisa ter sacos por hectare. Essa é a sustentabilidade, né? O que o produtor busca para se manter na atividade, ele precisa de produção, produtividade, sacas por hectare ali, né? Rentabilidade, né? É o fator principal, né? E isso vem através da produção ali. Então, o produtor vem adotando, vem buscando renovar o Parque Cafeiro. A gente tinha uma área muito forte aí de Catuaí, Mundo Novo, e vem sendo substituído aí por novas cultivares daí que vem entregando excelentes resultados, tanto em questão de resistência, né, como também em questão de produção e qualidade de bebida. Então tem avançado muito, e o produtor tá buscando isso, tá renovando o Parque Cafeiro com essas novas cultivares que vêm sendo desenvolvidas aí pelas nossas instituições de pesquisa aí, né? PAMIG, Fundação Procafé, e outras aí. E assim, né? Você falou de sacas por hectare. Qual é a nossa produtividade média hoje? Divino, hoje o Brasil está numa média de 28 sacos por hectare, né? A média nacional aí está em torno de 28, né? Mas a gente tem produtores alcançando 35, 40, 50, até 60 de média, 60 de sacos por hectare de média, né? Então, você vê que tem um nível tecnológico para avançar aí muito forte, né? Na teoria se fala, né? Vou falar esse número aqui, é baseado aí em pesquisadores, né? O café tem um potencial de chegar até 300 sacos por hectare, de uma forma teórica, e na prática aí tem capacidade de chegar até 180 sacos por hectare. Tem produtores já alcançando esses níveis aí de 100, 130 sacos aí por hectare, né? Em algumas lavouras, mostrando que a gente tem muito a evoluir em termos de tecnologia. Tem um espaço aí muito grande para a evolução da cafeicultura no geral aí. Como é que está essa produtividade lá fora, nos países concorrentes nossos? O Brasil, ele tem um nível tecnológico bem maior aí do que os nossos concorrentes, né? Se for comparar aí ao próprio Vietnã, Colômbia, os países da América Central, o nosso nível de produtividade é maior. O produtor brasileiro investe mais, é um empresário nato, não é? Ele busca, né, sempre aumentar a produção, né, com qualidade. A gente não era conhecido por qualidade nos últimos anos, isso vem mudando, né? A gente vem avançando aí nesse sentido, né? Com o apoio aí de instituições de pesquisa, as consultorias, isso aí vem crescendo muito forte. Mas hoje o Brasil está acima aí, em média de produção, em média de produtividade, comparado aos nossos concorrentes aí, mundiais, né? O que muda de um produtor que produz 38 sacas e um que produz 100 sacas? Olha, isso aí eu vou falar uma opinião particular, né? É o capricho, o cuidado, o selo, a lavoura, não é muita ali, lógico, né? Para dar os saltos, necessita investimento, nível tecnológico, mas para sair desses 28 para 35, 40 sacos aí, tem muito o capricho envolvido, o jeito de conduzir a lavoura, fazer as coisas no momento certo, no momento correto ali, isso aí é fundamental. E muitos produtores ainda não conseguem isso. Tem uma situação logística dentro da propriedade ali que embaralha, né, todo o fator, e às vezes ele não consegue fazer aquele manejo no momento certo, as coisas que precisa no momento certo. E isso influencia muito, porque a planta, ela tem um momento dela, ela não espera, né? Se você não fez a adubação no momento certo que ela precisava, se você não conseguiu fazer uma nutrição, se você não conseguiu fazer um controle de uma praga
ou de uma doença no momento certo, você perdeu folha, você está perdendo produção. Então, esse é o fator capricho, o detalhe ali, fazer as coisas no momento certo, correto, né? De forma simples e eficaz, né? Que na Yara nós temos muito isso, fazer as coisas de forma simples e eficaz, né? Então, trabalhar isso, se a gente conseguir trabalhar isso, a gente já vai ter um salto aí, com certeza. Eu vou tomar mais um café, vou fazer mais um intervalo comercial. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Um dos grandes desafios da nossa cafeicultura hoje é o bicho mineiro e também as mudanças climáticas. Eu estou entrevistando o Frederico Gianazzi, consultor de desenvolvimento de mercado da Yara, sobre essas ameaças e de que forma elas estão trazendo prejuízos para os produtores de café. O café, a gente sabe que hoje, em função das questões climáticas, está muito dependente da irrigação. Como é que o manejo adequado da irrigação e da nutrição das plantas pode contribuir para reduzir esses danos causados aí pelo bicho mineiro? É uma planta bem nutrida e hidratada, né? A resistência dela é outra. Esse é um fator importante. Se eu dou com uma planta que está sentindo a seca, ela não está conseguindo se desenvolver, está desidratada, né? O sistema de defesa dela fica comprometido. E se eu tenho déficit hídrico, estou passando por um período de estiagem, a planta está sentindo isso. A nutrição também fica comprometida, porque o café ele o come, né? Ele bebe, né? Então ele precisa estar bem hidratado para se nutrir, né? Então a irrigação ela traz um conforto para o produtor que eu consigo colocar o nutriente ali no momento que a planta precisa, né? Se ele faz às vezes uma fertigação ou às vezes por uma aspersão, né? Eu consigo ligar essa aspersão e fazer a adubação ali e a planta conseguir absorver aquele nutriente que já estava no solo, que eu coloquei, né? Então, o conforto da irrigação, a irrigação ela traz esse benefício, né? E ela traz o ganho em anos que eu tenho um problema aí de déficit hídrico, né? E ela, em algumas regiões, ela é necessária porque eu tenho regiões que fogem um pouco da aptidão à produção cafeeira, que são mais quentes, seca, né? Então ela se faz necessária nessas regiões, mas nas outras regiões ela me traz o conforto, né? Se eu passar por um período de estiagem naquele ano, naquele momento que eu preciso estar com a planta bem hidratada, eu consigo ir lá e irrigar, né? Então isso traz um ganho em produção, né? Traz uma facilidade para o produtor, é um salto aí na tecnologia, no ganho em termos de sacas por hectare, né? Como é que a Yara tem contribuído para o desenvolvimento de soluções sustentáveis para o controle desse bicho mineiro? Nos últimos anos, a Yara investiu muito para auxiliar o produtor no controle do bicho mineiro. A gente trouxe ferramentas aí que são estratégicas, né? A gente lançou o Spirit, né, que é um produto muito sistêmico, aplicado via drenche, né, via solo, que faz o controle do bicho mineiro, apesar de ser aplicado no solo, faz o controle do bicho mineiro na parte aérea, prevenindo a entrada da praga, né? Eu não vou controlar a mariposa, mas o que acontece com o Spirit? Na hora que ela colocar o ovo e eu tô com o produto já na parte aérea, a larva vai minar a folha, o produto tá ali, ela já morre, ela não consegue avançar a mina. Então é um produto que protege, é um produto altamente sistêmico aí, que transloca para a parte aérea, protegendo. Então esse foi um lançamento, a gente lançou o Hayat, né?
que é também um produto aí para manejo de bicho mineiro, é um protetor aí também, só que aplicado via folha para o manejo do bicho mineiro. Lançamos recente agora, final do ano, o Terminus, que é um produto que ele trabalha além da lagarta, porque tem ação sistêmica, né? Também trabalha a mariposa, trabalha 2 fases da praga, né? Então eu consigo ampliar aí o meu manejo, né? Então a gente trouxe o Rayad e o Terminus aí para a parte aérea, e agora lançamos recente uma ferramenta que também é muito estratégica, que é o Maxan, que é um inseticida, né? Também via solo. O Spirit, ele é fungicida e inseticida. Ele me ajuda também no controle de ferrugem, né? No manejo da ferrugem via solo. O Maxan é uma estratégia voltada somente para praga. Além do bicho mineiro, eu tenho dentro do controle dele a cochonilha e a cigarra também, que são outros alvos. Mas falando da praga em questão aqui, o bicho mineiro, é uma estratégia de aplicação ali em fevereiro, no final do período chuvoso, uma aplicação via drenche para fazer a proteção, manter essa proteção da área foliar. E uma coisa, Divino, que eu queria ressaltar sobre o manejo via drenche aí com o Spirit Maxan, a gente falou muito sobre inimigo natural, né? Esse é o manejo que mais integra, né, a soltura de crisopídeo. Porque é o seguinte, eu não estou pulverizando o inseticida, né? Eu estou fazendo uma aplicação via solo. Então eu tenho total condição para um avanço ali, se o produtor trabalha com crisopídeo, do desenvolvimento dele e o controle, né? E ele auxiliar no controle aí da lagarta, né? Da larvinha ali do bicho mineiro na folha. Então é um manejo aí que é bem interessante. As áreas de cerrado já adotam essa aplicação de fevereiro, né? O Maxan ele vem para ser uma opção, uma nova tecnologia nesse momento, e a gente enxerga ele muito para outras regiões que tem uma pressão menor, que o produtor vai poder trabalhar ele e também ter um preventivo muito forte, ajudando esses agricultores aí nesse sentido. E outro fator que o produto solo também ele traz vigor, né? Melhor enraizamento, e isso contribui também um melhor enfolhamento da planta no período ali na safra corrente. O que acontece com esse crisopídeo? A hora que ele vai lá e come tudo e controla, acaba a boia dele. O que acontece com ele? Se você diminuir a alimentação, o adulto se alimenta de pólen. Quem se alimenta do bicho mineiro é a larva, né? Do crisopídeo, a fase de larva ali. E acabar a alimentação, você diminui a presença dele na área, né? Então, se você tem um bom manejo do bicho mineiro, o crisopídeo também ele tem uma certa dificuldade para avançar, né? Porque ele não tem o alimento. Apesar de que se alimenta de outras pragas, né? Ele tem outras pragas no cardápio dele, vamos dizer assim, ele contribui com outras pragas aí, mas o mais forte, mais intenso é o bicho mineiro. Aí se acabou o bicho mineiro, ele diminui. Ele acontece de forma natural e nós temos muitos produtores que estão fazendo solturas, né, de crisopídeo, nas áreas. Eu perguntei isso porque tem gente que deve ficar perguntando, assim, mas depois não vai ter uma superpopulação de crisopídeo, isso não vai virar um problema, por exemplo, né? Mas ele para planta, ele é só amizade, vamos dizer assim. Ele não causa nenhum. Paz e amor ali é uma integração positiva, né? Com a planta de café. Não vai causar nenhum dano para a lavoura, né? Traz só benefícios aí. Bacana. Meu amigo, que mensagem que você deixa aí para os produtores de café que estão preocupados com o avanço desse bicho mineiro aí nas lavouras? É importante que o produtor esteja atento ao clima e que ele esteja sempre na roça. Esse é um fator primordial, que ele esteja olhando para a lavoura dele, acompanhando, não deixe a praga avançar, começou a observar as mariposas, já entra com uma intervenção, uma tecnologia que faz o controle ali da mariposa, inclui ela ali na pulverização, baixa a pressão dessa mariposa, não deixe chegar na fase de mina, e se tiver já com minas ali nas folhas, já faça a intervenção, não deixe a mina ficar velha, porque quanto maior o avanço, pior é para o produtor. E aí tem todos os fatores da tecnologia de aplicação, a praga tem muito escape,
tem uma fase dela que é a fase de pulpa, que as pulverizações normais não pega, então o produtor não pode deixar ter muita pulpa, né? Que é aquela fase que ela desce um fio, vai lá para debaixo da saia do café, e aí ele não vai conseguir ter um bom controle através dos inseticidas ou da pulverização foliar, ou mesmo de inimigos naturais. Então é uma fase bastante complicada. O produtor não pode deixar chegar nessa situação, não deixar o inimigo avançar território, vamos dizer assim, né? É a arte da guerra, tem que conter o inimigo antes dele crescer na minha área. Então ele tem que ficar atento aí às condições climáticas, monitorar, visitar a lavoura, rodar a lavoura com mais frequência e fazer as intervenções aí junto ao técnico dele que acompanha ele aí de forma estratégica, né? Com conhecimento aí. Isso que eu gostaria de deixar de mensagem aí para os nossos amigos cafeicultores. Bacana, meu amigo. Gostei da prosa. Obrigado, foi um prazer conversar contigo. Prazer todo meu. Satisfação poder falar de café, essa cultura aí, e é apaixonante aí. Eu adoro café, gente. Então, pelo fato de adorar café, eu preparo meu cafezinho. Eu viro e mexo, eu conto isso aqui. Eu preparo meu cafezinho bem direitinho, né? Gosto de fazer um cafezinho bem feito e gosto demais da conta. Eu conversei com o Frederico Gianazzi, consultor de desenvolvimento de mercado da Irrara, e ele falou sobre as mudanças climáticas e o bicho mineiro, que é uma ameaça silenciosa à cafeicultura brasileira. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.